Nem sempre nós entendemos os planos de Deus, mas é olhando para a história dos patriarcas que nós vemos a fidelidade, a força e a graça de Deus em completar o seu plano divino de redenção. Olá, tudo bem com você? É um prazer estar aqui na sua companhia novamente para mais uma aula da nossa revista Gênesis, essa revista maravilhosa que nós temos aqui. E hoje nós vamos fazer um overview da lição de número 9 que traz como título Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilhas. E se você quiser acompanhar esse vídeo com o texto dessa lição, eu deixei no primeiro link da descrição um link que vai te levar ao texto dessa lição que nós estamos estudando hoje para o seu melhor aprendizado. Então eu espero que você esteja preparado porque nós já vamos começar. O textuário de hoje diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 6, no verso 33. A verdade aplicada de hoje diz: não podemos trocar os preciosos banquetes de Deus pelas migalhas do mundo. E como sempre, essa lição tem 3 objetivos, e o primeiro objetivo é apresentar as bênçãos da primogenitura, em segundo lugar, mostrar o desprezo de Esaú à bênção da primogenitura, e em terceiro lugar, citar os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. O texto de referência dessa lição está em Mateus capítulo 22, do verso 2 ao 5, e esse texto ele descreve uma parábola sobre o banquete do casamento, na qual o rei ele convidou muitas pessoas para atenderem esse casamento do seu filho. Só que os convidados eles não se importaram com o convite e eles continuaram vivendo a sua vida. E quando nós relacionamos essa parábola com a história de Esaú, nós vemos que ele também desprezou a bênção do Senhor. Ele não deu importância à sua primogenitura, assim como os convidados da parábola, eles desprezaram o convite daquele rei. E em ambos os casos, as pessoas desvalorizaram algo que era muito precioso, era um convite do rei, e no caso de Esaú, era a primogenitura. E por causa disso, elas perderam uma oportunidade muito valiosa que trariam resultados com certeza excelentes. E assim nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título as bênçãos da primogenitura. E aqui nós vamos ver que na cultura hebraica, o primeiro filho ele era muito importante, e principalmente por 2 aspectos. O primeiro é porque ele liderava a família, e em segundo lugar, ele recebia o dobro da sua herança. E além disso, no caso dos patriarcas, essa primogenitura significava que ele era responsável por transmitir a promessa de Deus que tinha sido feita a Abraão. E um dos principais direitos que um primogênito tinha era de receber o dobro da herança da sua família quando o pai morria. E apesar de ter casos lá no Antigo Testamento onde o filho mais novo ele substitui o filho primogênito, essas situações elas são especiais e esses casos eles são considerados exceções dentro desse costume da primogenitura. Nós entendemos também que ser o primogênito trazia uma autoridade sobre a família, que antes pertencia ao pai. Então, quando o pai morria, o chefe da família morria, o primogênito assumia todas as funções. Era ele que cuidava da mãe, era ele que cuidava dos irmãos mais novos, dos servos e dos animais. E isso dava muita honra e poder a esse primogênito, porque ele decidia o futuro daquela família. E no caso dos patriarcas ainda tinha um elemento surpresa extra nos direitos da primogenitura. Porque o primogênito ele teria a honra, o privilégio de ser o portador da promessa patriarcal que Deus fez a Abraão. Então esses homens, os primogênitos, eles serviriam como uma espécie de sacerdote da família. Eles representariam aquela família diante de Deus. Essa ideia de primogenitura, de primogênito, ela também aparece no Novo Testamento e nesse caso ela aparece 8 vezes e muitas dessas vezes ela é relacionada, referente a Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, no verso 29, ensina que Cristo é o primogênito de muitos irmãos, e isso nos mostra que nós, como crentes, salvo e lavado através do sangue de Jesus, nós fomos adotados a essa família de Cristo, onde Cristo Jesus é o nosso irmão mais velho. Então nós podemos dizer que a bênção da primogenitura na cultura hebraica incluía a bênção financeira, que ele recebia a herança do seu pai, incluía também a autoridade sobre a família, ele comandava e dirigia aquela família, escolhendo com quem as pessoas iriam casar, né? As mulheres iriam se casar, como ele faria os negócios com os animais e com tudo aquilo que eles tinham. Também eles recebiam uma bênção de representatividade, porque agora aquele sacerdote, aquele primogênito, seria o responsável e o representante daquela família diante de Deus. E no caso dos patriarcas, além de ter essa responsabilidade com a família e com a herança, eles também tinham que proteger a promessa de Deus. E esses direitos, eles formavam a base para a gente poder entender o sacerdócio levítico e mais tarde a posição
posição de Jesus Cristo como primogênito entre muitos irmãos, como nós vemos lá no Novo Testamento. E assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição, que traz como título Desprezo às bênçãos da primogenitura. Como nós vimos no primeiro tópico, ser o primogênito tinha uma função muito importante e privilegiada. E aí onde você está nesse momento, você pode estar se perguntando, mas como Esaú conseguiu abrir mão dessa primogenitura? Como alguém troca algo tão importante como a primogenitura por um prato de comida, buscando uma satisfação imediata em vez de buscar o futuro abundante, que é o que ele teria com Deus? Se você parar para pensar, hoje nós falamos o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas na verdade deveria ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Como que alguém pode vender algo tão precioso por um prato de comida? E isso nos remete à tentação de Adão e Eva lá no início de toda a história. Nós vemos que Esaú, ele não valorizava a bênção espiritual e ele preferiu as coisas materiais. Em nenhum momento da história ele mostra nenhum valor, algum interesse pelas coisas espirituais. E dessa forma, em um momento de plena estupidez, ele faz essa troca, esse combinado com seu irmão. Além desse imediatismo que a Bíblia nos mostra sobre Esaú, ele também se casou com mulheres estrangeiras, o que não era aceito para sucessões sacerdotais. Então a profanação é um pecado que trata como coisa comum aquilo que é sagrado, e Esaú fez isso quando ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E a imoralidade de Esaú estava relacionada às suas ligações com as suas mulheres estrangeiras. O problema de se casar com mulheres estrangeiras estava na ligação à contaminação do paganismo, e não no fato delas serem estrangeiras, na miscigenação das raças. Então o julgo desigual aqui nessa passagem não tem nada a ver sobre a etnia daquelas mulheres, mas sim os costumes espirituais que elas traziam. E nós percebemos na história que Esaú ainda está vivendo na terra do seu pai Isaac. E isso significa que cada culto pagão, cada idolatria, cada coisa que acontecia ali estava acontecendo dentro da propriedade, dentro das terras de Isaac. E alguns estudiosos da cultura judaica, eles dizem que Isaac ele ficou parcialmente cego justamente porque ele não impedia que esses cultos, que essas ofertas e que esses incensos fossem oferecidos dentro da sua propriedade. Então esse segundo tópico nos mostra que Esaú ele desprezou as bênçãos da primogenitura e que ele priorizava os seus prazeres pessoais individuais ao invés dos propósitos espirituais na sua família. Ele preferiu aquilo que era escasso ao que era abundante, ele trocou algo que era precioso por uma satisfação efêmera. E eu e você, nós podemos aprender com os erros de Esaú quando nós começamos a valorizar as coisas sagradas e quando nós não trocamos nossos direitos e bênçãos por coisas banais. E o que fica muito claro para mim é que a nossa cegueira espiritual ela pode nos levar a focar exclusivamente nos prazeres imediatos e passageiros da nossa vida, em vez de enxergar os prazeres mais profundos, mais abençoadores e eternos que o próprio Deus tem para mim e para você. Porque quando eu e você nós não temos uma visão clara das coisas que realmente importam, nós acabamos nos entregando a um ciclo de satisfação momentânea que nos deixa um vazio, nos deixa insatisfeitos. E essa cegueira espiritual, ela nos limita e nos impede de entender e de ver que a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação, ela só pode ser encontrada através de um relacionamento de vida diário com Deus. E é por isso que eu reforço, nós precisamos estar atentos e buscar constantemente a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós possamos enxergar muito além do imediatismo dos nossos prazeres passageiros e aprender a valorizar as bênçãos mais profundas e duradouras que Deus tem para as nossas vidas. E assim nós vamos ao terceiro tópico dessa lição, que traz como título Efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. E como nós vimos no primeiro e no segundo tópico, desprezar as bênçãos do Senhor tem consequências terríveis, negativas para a nossa vida, como nós vimos na história de Esaú. Ele mesmo depois de ter vendido a sua primogenitura para o seu irmão Jacó, ele buscou a bênção do seu pai, mas ele não conseguiu recuperar de forma alguma aquilo que já era dele por natureza. Penso dentro da minha cabeça que talvez naquele momento que ele estava trocando a sua primogenitura por um prato de lentilha, talvez naquele momento ele estivesse certo que nada poderia mudar o fato dele ter sido o primeiro filho a nascer, de ser o primogênito. E talvez na imaginação de Esaú, todo esse episódio onde ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilha fosse apenas uma brincadeira. Mas toda essa brincadeira
brincadeira se tornou muito séria a partir do momento em que ele jurou que ele trocaria a sua primogenitura por aquele prato de lentilha. E essa lição ela fica muito importante para mim e para você hoje, para que nós possamos entender que as nossas palavras têm poder. Porque como nós vemos lá em Mateus 18:18, tudo aquilo que nós ligamos na terra será ligado no céu. E da mesma forma, tudo aquilo que nós desligamos na terra será desligado no céu. Então, naquele momento em que Esaú ele jura para Jacó que trocaria a sua primogenitura por aquele prato de lentilha, os dois estavam ligando na terra algo que foi ligado também nos céus. Então, no desenrolar da história, nós vemos que o arrependimento de Esaú ele não foi suficiente para reverter as consequências dos seus erros. A Bíblia nos mostra que ele também foi abençoado pelo seu pai Isaac, mas ele recebeu uma bênção inferior à bênção de Jacó. E essa bênção inferior, ela determina o destino futuro do povo de Esaú, que são conhecidos como os Edomitas. E se nós buscarmos na história, nós vamos ver que os descendentes de Esaú, eles sempre tiveram em conflito e em guerra contra o povo de Israel, que são os descendentes de Jacó. Nós vemos que as brigas que aconteciam entre os dois irmãos dentro do ventre da barriga de Rebeca tomaram uma proporção muito maior, e esses dois grupos têm uma história de conflitos e guerras que são registrados na Bíblia. É possível perceber também que desde muito cedo a Bíblia já nos mostra que Esaú era uma pessoa completamente desregrada e desapegada das coisas espirituais. E mesmo assim, Isaac preferiu seguir as regras culturais em vez de levar em conta a vontade de Deus. E essa atitude de Isaac é o que gera essa mágoa muito profunda entre esses dois irmãos. E a Bíblia nos mostra que depois que a bênção foi dada a Jacó, Esaú sentiu muito ódio dele e planejou matar o seu próprio irmão. Mas mesmo assim, mesmo que ele matasse o seu irmão Jacó, as bênçãos de Deus ele jamais conseguiria recuperar na sua vida. E mais tarde, apesar dele ter tentado consertar as coisas se casando com uma mulher da sua parentela, o seu espírito mundano, as suas atitudes mundanas nunca mudaram. E aí nós vamos ver que a reconciliação entre esses dois irmãos ela só vai acontecer graças à iniciativa humilde que Jacó teve de voltar e tentar falar e se reconciliar com seu irmão Esaú. Mas toda essa confusão começa mesmo quando Raquel ela manipula a situação para fazer com que a vontade de Deus aconteça. Mas isso de forma alguma significa que Deus aprovou o meio que ela usou para fazer isso. Na minha cabeça eu acredito que Deus teria feito alguma coisa, Deus teria entrado com uma intervenção divina na vida de Isaac para que ele reconhecesse Jacó como aquele que deveria receber a bênção da primogenitura. Porque nós podemos ver isso em outras passagens na Bíblia, onde outros personagens que deveriam ter sido ungidos não foram e Deus levantou outras pessoas. Então eu acredito fielmente que Deus teria entrado com providência na vida de Isaac para que ele pudesse ungir a Jacó em vez de Esaú, sem que fosse preciso que Rebeca tivesse manipulado a situação para que isso acontecesse. O que precisa ficar claro para a gente aqui nesse tópico é que a vontade de Deus ela está acima de qualquer costume social ou vontade humana. Esaú ele pode ser considerado a pessoa mais irresponsável quando ele desprezou a sua herança sagrada em troca de um prazer momentâneo. Ele vendeu a primogenitura, que incluía a bênção de Deus e uma porção de dupla honra na casa do seu pai, por um prato de lentilha. E muitas vezes é a mesma coisa que acontece aí na sua vida e acontece aqui na minha vida. Muitas vezes nós trocamos as bênçãos de Deus, nós trocamos as promessas de Deus por prazeres momentâneos na nossa vida. E embora Esaú ele pudesse culpar o seu irmão Isaac, ou nós podemos culpar as nossas circunstâncias, assim como Esaú, nós vamos ser obrigados a assumir as consequências e as responsabilidades das nossas escolhas. Esaú ele se torna um grande exemplo bíblico daquilo que nós não devemos fazer, quando ele troca aquilo que é sagrado por coisas profanas. E eu e você, nós precisamos aprender com essa história a sermos cuidadosos com as nossas escolhas, para que nós possamos sempre valorizar aquilo que é sagrado, aquilo que é precioso, em vez de nos deixar levar por aquilo que é profano, por aquilo que é passageiro, momentâneo nessa vida. E um fato interessante que eu acho importante ressaltar é que se estima que Abraão viveu 175 anos, e isso significa que Abraão ele teve a oportunidade de conhecer e conviver com os seus netos Esaú e Jacó. Alguns estudiosos dizem que Abraão morreu quando Esaú e Jacó eles já tinham 15 anos de idade. E um outro ponto interessante a dizer nessa lição é que em Malaquias a Bíblia diz que Deus odiava Esaú. E é muito importante entender que quando a Bíblia diz que Deus odiava Esaú, nós precisamos entender isso de acordo com os termos e contexto bíblico. O ódio de Deus em relação a Esaú não se referia ao seu sentimento pessoal por Esaú, mas
mas era sim uma rejeição das ações e atitudes que Esaú tinha. Deus, ele conhecia o coração de Esaú e ele sabia que não existia um arrependimento, não existia uma valorização pelas coisas de Deus. Então, nessa lição, nós podemos entender que estudando essa história dos patriarcas como Abraão, Isaac e Jacó, nós aprendemos várias lições valiosas para as nossas próprias vidas hoje. E por meio das experiências que eles viveram, nós percebemos como a nossa natureza pecaminosa ela pode nos levar a nos afastar e tomar decisões que nos afastam do caminho de Deus. Mas nós podemos ver também a fidelidade de Deus quando ele conduz, quando ele cumpre as promessas dele, guiando o seu povo, aqueles que confiam no seu santo nome. E eu acho crucial nesse momento da lição e da sua vida, da minha vida, com esse entendimento, que nós tenhamos cuidado com as bênçãos preciosas de Deus, para que nós possamos não trocá-las por coisas banais desse mundo. E nós já sabemos que nós precisamos buscar a orientação do Espírito Santo e confiar nas promessas de Deus em todo o tempo da nossa vida. E a minha oração hoje, nesse dia, para você e para mim, é que nós possamos aprender com essas histórias desses patriarcas, para que nós possamos crescer na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus. E assim eu me despeço de vocês, que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos no próximo vídeo.